Bom dia, Ti. Boa noite, Lô. Bom dia, Dri. Bom dia, Cíntia. Paz do Senhor. Mais um dia. Estão me ouvindo? Eu sim. Amém. Então vamos lá, né? Nessa noite de vigília que nós tivemos. Glória a Deus, né? Por isso. E o Senhor falou muito, muito, muito ao meu coração, né? Através dos versículos. Quem mais orou aqui já fez o seu período e orou os versículos. O Senhor falou muito forte comigo. Nós precisamos realmente nos posicionar ali biblicamente, né? Tem promessas maravilhosas para nossas vidas que nós precisamos reforçar para nossa mente, né? Todos os dias. E um versículo que o Senhor falou muito forte comigo foi em 2 Crônicas 16:9, que fala que o Senhor, os olhos do Senhor passam por toda a terra, né? Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Esse daqui foi um decreto contra o rei Asa, né? O rei Asa, ele sempre buscava o Senhor, ele sempre estava ali com o coração diante do Senhor, mas a partir de um momento da vida dele, ele começa a acreditar mais nos homens do que em Deus, né? A acreditar mais na força humana, e ele começa a fazer aliança com outros reis e ele deixa de buscar o Senhor. E aí vem essa sentença, né? Sobre a vida dele. E o próprio Deus fala para ele, né? Que porque ele procedeu loucamente. Por que ele procedeu loucamente? Porque em vez dele buscar o Senhor, ele começou a buscar outras coisas, né? E aí aconteceu que, infelizmente, ele não teve sucesso no reinado dele, né? E morreu muito doente, morreu sem realmente desfrutar da abundância do Senhor. Então, esse versículo ele só mostra para nós, né, que o caminho realmente é o Senhor. Nós temos oportunidade, né, de estar diante da presença de Deus, orando, buscando Ele, buscando os conselhos dele, né? E realmente, se a gente se posicionar, as coisas começam a acontecer. Nosso Deus, ele é um Deus que ele responde à nossa fé, né? Ele não importa quantas vezes nós falhamos, não importa quantas vezes nós não cumprimos aquilo que nós falamos, mas quando nós voltamos o nosso coração para o Senhor e temos fé que Ele vai e que Ele tá ali conosco, que Ele tá direcionando nossos passos, que Ele tá ali com a gente, não tem. O Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado. Então, isso é algo muito especial para o nosso coração, né? Porque muitas vezes nós não conseguimos, nós falhamos, nós não conseguimos fazer aquilo que prometemos muitas vezes, mas o Senhor, Ele é um Deus que Ele olha para o nosso coração arrependido. Ele olha para o nosso coração querendo mudar, para o nosso coração querendo fazer o certo, né? Então, que eu e você possa entender isso, né? E parar de acreditar nas mentiras do Satanás. O Satanás, a primeira coisa que ele faz conosco, quando a gente não cumpre aquilo que a gente prometeu, quando a gente não faz aquilo que a gente... Porque ele mesmo cria situações, minhas irmãs, a gente precisa estar atento a isso. Ele cria situações. Olha, quando a gente... Quando meu marido estava para se batizar, a gente tem loja aqui e a gente precisava vender, né? Mas vocês precisam ver a astúcia do inferno. Sabe o que ele fazia? Na hora da gente ir pro culto, ele mandava cliente. E aí o cliente ficava lá na loja, não tinha como a gente sair, e acabava que a gente não ia no culto, e também o cliente não comprava carro nenhum. E aí eu comecei a perceber isso, né? Eu falei assim, amor, você já percebeu que toda vez que tá no horário da gente ir pro culto, vem um cliente e esse cliente ele não fecha, isso daí é enviado do cão. Aí meu marido falou assim, pois bem, então, pois agora, a partir de agora,
é fixo aqui na loja. O horário do nosso culto chegou qualquer cliente, a gente vai falar, a gente tem agora compromisso, e se você quiser voltar depois, a gente te atende, ou voltar um outro horário. E a gente começou a fazer isso. Minhas irmãs, vocês não sabem o que aconteceu. Meu esposo se batizou e as portas da prosperidade literalmente abriu sobre a nossa vida. Então, eu tô contando esse testemunho aqui para você, porque às vezes você faz o compromisso com o Senhor, mas qualquer coisa que aparece, você troca o compromisso que você fez com o Senhor para fazer aquilo que apareceu. Então, priorize o Senhor na sua vida. Priorize as coisas de Deus na sua vida e você vai receber as promessas dele na sua vida. Nós só recebemos quando... E eu não tô pregando aqui prosperidade, tá, minhas irmãs? Eu tô falando o fato que aconteceu no nosso trabalho, né? E de fato foi real. O Senhor tem aberto as portas aqui para nós aqui no Japão, terra estrangeira, né? Não é qualquer estrangeiro que tem negócio próprio em outro país, né? E quem tem sabe o quanto não é fácil, né? O quanto não é fácil. Mas o Senhor, né, pelo nosso comprometimento com Ele, o Senhor tem nos honrado aqui nessa terra, tem nos prosperado, tem feito a nossa loja ser destaque no Japão inteiro. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, nós temos ganhado vidas através do nosso trabalho. Amém, minhas irmãs? Então, partindo dessa introdução, vamos orar para a gente entrar aqui no nosso estudo. Eu espero que você tenha recebido muito do Senhor essa madrugada. E essa semana, não se esqueçam, essa semana, até quinta-feira que vem, nós devemos nos posicionar em oração por nós mesmas. Quem não tiver base de versículo, eu já coloquei os versículos aqui no chat aqui do Clube da Bíblia. Então, ore os versículos. Nós já temos visto aqui testemunhos. Vimos o testemunho aqui da Cíntia, por ela orar a palavra aí, o esposo dela recebeu a vitória. E em nome de Jesus, minhas irmãs, vamos crer na palavra do Senhor. Ela é poderosa, né? Ela é poderosa. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de estar reunidas aqui nesse grupo, Senhor, onde o Senhor mesmo, Pai, deu inteligência para o homem criar essa tecnologia, aonde nós estamos agora em lugares às vezes tão longe, tão separadas, Pai. Pessoas que estão no Brasil, pessoas que estão aqui, pessoas que estão em outros lugares, mas podemos estar conectadas para ouvir a Tua palavra, para estudar a Tua palavra e também com esse propósito, Pai, de oração, de nos colocar diante da Tua presença como intercessoras para tampar as brechas, Pai. Ó Deus, que privilégio é esse que o Senhor nos dá, de podermos, papai querido, fazer parte de mudanças de vidas, de histórias, Pai, para louvar o Teu nome. Senhor, que privilégio. Nós somos gratas ao Senhor. Nós somos gratas a Ti, Pai, pela tua preocupação conosco, Pai, de ter deixado, Senhor, esse recurso maravilhoso da oração. Pai, nos comprometa com o Senhor a cada dia. Não permita, Senhor, que nós sejamos enganadas pelo inimigo, mas que nós possamos ter discernimento espiritual de todas as pedras de tropeço que Ele tem colocado no nosso caminho, na nossa vida, para impedir que nós nos acheguemos até aqui para estudar a Tua palavra. Também que Ele tem impedido, Pai, mulheres, Senhor, de orar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, levante guerreiras de oração, Pai. Nós sabemos que o Senhor responde à nossa fé, porque a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. Sem fé que o Senhor está nos ouvindo, sem fé que o Senhor está ali na oração conosco, sem fé que o Senhor é quem nos traz aqui, Pai. É impossível agradar o Teu coração. Mas, Pai, nós estamos aqui porque nós estamos pedindo ao Senhor que acrescente cada dia mais fé ao nosso coração, que acrescente cada dia mais posicionamento à nossa vida, ao nosso comportamento, que o Senhor
possa ser o nosso maior privilégio, que não venhamos trocar, Senhor, o encontro contigo, o compromisso contigo por nada, Senhor, por nada desse mundo, porque nada é mais importante do que o Senhor, nada é mais importante do que o Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é quem nos direciona, o Senhor é quem nos traz paz. Sem a tua paz, Pai, nada podemos fazer. Sem a tua paz, a nossa mente fica confusa. Sem a tua paz, o nosso coração fica em turbilhão, Senhor, e nós não conseguimos resolver nada. Pai, na tua palavra tem a promessa que o Senhor traz, que o Senhor é o Deus da paz, que o Senhor traz paz à nossa vida. Ó Deus querido, em nome de Jesus, nos faça entender, Senhor, a importância e o privilégio de ter o Senhor na nossa vida. Levanta mulheres posicionadas, levanta mulheres guerreiras de oração, comprometidas com o Senhor. Em nome de Jesus, que a oração possa ser o nosso regozijo, que a oração possa ser o renovo da nossa alma, que a oração possa ser a transformação diária que nós precisamos de confiar cada dia mais no Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos agracia, Senhor, com esse coração que queira estar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, tira todo empecilho, tira toda pedra, nos dê discernimento espiritual, Pai. Nos abre a nossa visão espiritual para que nós possamos enxergar a astúcia do diabo em querer nos tirar da tua presença. Mas que nós possamos nos posicionar no Senhor e nos fortalecer no Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, embaixadoras. Então vamos entrar aqui em mais um versículo da palavra de Deus que tem nos alimentado, que tem nos sustentado, né? Tem feito toda a diferença na nossa vida. Nós já estamos olhando para o livro de Gênesis de uma outra forma, né? Um livro ali que aparentemente era apenas histórico, mas que nós estamos aprendendo tantas coisas, tantos detalhes, né? Sobre a luz, sobre posicionamento, sobre realmente entender que o Senhor fez tudo com propósito. Nada que ele fez sem um propósito. Tudo ele fez para nos ensinar alguma coisa, né? E hoje nós vamos entrar no versículo 16, né? Onde diz assim: Deus fez os dois grandes luzeiros. Olha só, você já percebeu quanto Deus tem repetido luz, 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 luz? E o quanto a luz está ligada, né? Ao nosso propósito, né? A Bíblia, ela começa separando luz das trevas, ela começa com o Espírito Santo ali agindo na criação, mostrando que havia escuridão, mas que o Senhor colocou a luz, né? E a luz, ela vem estar ligada diretamente conosco, onde Jesus fala lá no Novo Testamento que ele é a luz do mundo e que nós também somos a luz. Então, olha como a luz aqui, o luzeiro, né? Os luzeiros que Deus criou já tinham um propósito de nos ensinar. Então, o Gênesis 1,16 vai falar: Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Então, olha só, hoje se a gente fosse dar um nome para esse estudo, nós falaríamos que seria luzes do céu e da vida, o propósito de Deus no brilhar. Então, hoje nós vamos ver algumas diferenças, né? Alguns brilhos são maiores, outros brilhos são menores, porém de importância igual. Olha só, talvez você ou eu já passamos por escuridão tão profunda que parecia que não havia saída. Talvez você já passou, talvez você ainda está passando, talvez você ainda vai passar, eu também, mas
essa escuridão, a tendência dela é trazer o quê? Uma confusão mental. É a gente estar num lugar que a gente não sabe ali como que eu dou o próximo passo. Quando tá tudo escuro, a gente não enxerga, né? Para dar o próximo passo. E existem áreas da nossa vida que muitas vezes está nessa condição, né? Áreas, às vezes, de relacionamento, área, às vezes, da vida financeira, área, às vezes, do problema ali com o filho, áreas ali do problema com os pais. São áreas que muitas vezes estão numa escuridão profunda, que às vezes a gente não consegue ver a saída, não consegue ver o próximo passo. Mas Gênesis 1,16 nos apresenta uma solução divina. Deus, ele é o Criador, não apenas ele traz a luz, mas ele posiciona estrategicamente fontes de luz para governar, guiar e inspirar. Mas, Angelita, o que acontece quando eu não estou entendendo isso ainda na minha vida? Quando eu tô focada só ali na escuridão, eu tô focada só ali naquele problema que eu tô passando e eu não consigo enxergar essa luz de Deus. Quando eu não consigo perceber que Deus é essa luz, que Deus ele já fez todas essas coisas para nos posicionar, a gente fica o quê? Sem direção. Quantas vezes a gente não fica estagnada, sem direção, como a gente tivesse ali naquela escuridão e não vê saída para nada? Quem aqui, às vezes, se encontra nesse momento em alguma área da vida? Coloca aqui pra gente. Quem aqui parece que tá passando por uma situação que não vê saída de jeito nenhum, que não vê ali nada. Aqui a Anis, as meninas estão escrevendo. Bom dia, paz. Bom dia, Japão. Boa noite, Brasil. Paz de Jesus com todas as irmãs. Amém. A Ani escreveu. Engraçado. Hoje eu não consegui acordar às 2 para orar. Só consegui levantar às 3. Fiquei tão triste em não ter conseguido, mas orei às 3. Amém, Nia. Muitas vezes é o peso espiritual mesmo, né? A irmã Ana Maria, paz e graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém, minha irmã. Então, o peso espiritual, muitas vezes, ele faz com que a gente, né, realmente, por isso que a gente precisa estar realmente ali. Eu, quando é para mim levantar para orar, minhas irmãs, eu coloco o despertador 3 vezes. Ainda que eu peço para o Senhor me acorda, eu ainda coloco, porque eu sei a astúcia do inferno, minhas irmãs. Eu sei a astúcia do inferno e eu sei a tendência da minha carne. Então, a minha carne, ela tende sempre para o pecado. Isso é a Bíblia que fala, não sou eu que estou falando. Então, a Bíblia diz que a nossa carne, ela vai tender sempre para o pecado. Então, nós precisamos nos precaver, nós precisamos garantir que nós estaremos ali no nosso compromisso com o Senhor. Eu coloco o relógio despertar 3 vezes. Por exemplo, se o meu horário de orar é das 4 às 5, das 5 às 6, eu coloco 4h45, 4h43. Eu vou colocando, entendeu? Porque se eu deixo passar batido o primeiro, o segundo vai funcionar. Se no segundo, o terceiro vai funcionar. Aqui, a Ti também colocou. Eu também tenho que colocar despertador umas 2 vezes, olha só. A irmã Ana Maria, eu orei versículo por versículo e minha oração passou de 1 hora. Graças a Deus, irmã Ana Maria. Esse é o intuito, né? Então, minhas irmãs, nós precisamos de entender que há uma força espiritual lutando para nos tirar, né? Para nos tirar desse foco de oração. A oração é o que vai nos sustentar, a oração é que vai trazer as respostas do Senhor. O versículo bíblico é que vai sustentar o nosso coração. E ali a gente vai sendo fortalecida, a gente vai vendo as promessas de Deus, a gente vai vendo os princípios de Deus, a gente vai vendo as bênçãos que Deus já declarou sobre as nossas vidas.
Então, isso daí vai fortalecendo o nosso coração, vai fortalecendo, vai nos fazendo. Olha que tem essa promessa de que o justo, ele não vai ser desamparado, que o pão dele não vai faltar na mesa dele. Olha só, tem tantas promessas lindas. A Ania escreveu: eu nunca precisei de despertador para nada, sempre acordei na hora certa. Mas irei colocar agora. Amém, minha irmã. Isso aí, vai se precavendo, né? Então, minhas irmãs, olha só. Quantas vezes, né, por não entender que essa luz de Deus, ele já criou essa luz, mostrando para nós, né, que ele que nos posiciona, ele que nos deu ordem para governar, ele que nos guia, ele que nos inspira, né? Então, quando nós não temos esse entendimento, nós começamos a quê? Ficar sem direção, né? Pensar que aquela escuridão constante nunca vai passar, a gente fica ali presa nessa escuridão, a gente começa a duvidar do nosso valor e do nosso propósito, especialmente quando nós não estamos brilhando como o sol. Às vezes nós estamos apagadas, às vezes nós estamos precisando de ajuda. Eu recebi muitas mensagens aqui de algumas irmãs que não conseguem, às vezes, orar, não conseguem ficar ali orando, e o meu conselho foi: procure outra irmã para orar com você. Porque às vezes, minhas irmãs, nós precisamos, quantas vezes eu mesma precisei de ajuda para começar a orar. E eu tenho uma irmã aqui no Japão, que ela sempre ora comigo, né? E eu ia daqui para outra cidade para ir orar com ela. Porque tem momento da nossa vida que a gente tá fraco. Tem momento da nossa vida que a gente precisa da ajuda. Então, se una com outra irmã, chame outra irmã, ora comigo, eu tô sem força. Às vezes eu começo a orar e aí eu desfoco, eu começo a orar e aí acontece uma coisa, eu tenho que parar. Mas aqui nós somos um grupo forte, minhas irmãs. Nós somos um grupo que umas, nesse momento, tá um pouco mais forte do que a outra. E isso não quer dizer que a outra vai ser sempre forte. Vai ter momento da vida que ela vai estar mais fraca e ela vai precisar de outra irmã para estar orando. Então, nós precisamos da ajuda uma das outras. Orar juntas, né? Hoje nós temos o recurso aqui que a gente pode ligar e orar juntas por telefone. Antigamente não existia isso. Tínhamos que orar sozinha, mas hoje o Senhor nos dá, né, esse privilégio de orar juntas. Um dia, mais para frente agora, eu quero fazer um dia da gente reunir um horário todas juntas para a gente ligar e fazer um momento de oração, né? Um momento de oração para a gente orar juntas, para a gente ali proclamar juntas, né? E estarmos juntas num só clamor. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer. Eu já tô pedindo ao Senhor que confirme. Senhor, confirmando o dia, eu já vou colocar. E quem quiser participar vai ser uma glória, né? Vai ser um tremendo, como já tem sido, né? Então, quando nós não entendemos isso, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos desprezando, né, o papel das pequenas estrelas em nossas vidas. Às vezes, eu sou uma pequena estrelinha que tem um brilho pequenininho. Mas esse brilho, com a potência de Deus, ele alcança multidões, ele alcança vidas, ele traz vidas que estavam na escuridão para a luz. Então, hoje nós vamos descobrir aqui em Gênesis 1:16, que nos ensina sobre o quê? Isso nos ensina sobre liderança, sobre propósito e o papel de cada uma de nós no plano de Deus. Ah, Angelita, eu não tenho liderança, não. Tem. Todas nós temos liderança. Liderar é você cumprir um propósito. O que é uma liderança? Por exemplo, você lidera a sua casa. Você limpa a sua casa, você lava a sua roupa, você cuida da comida. Isso é uma liderança, né? É uma liderança. Tem umas que precisa de aperfeiçoação? Precisa, mas é liderança. Entendeu? Propósito. Nós todas temos propósitos. Muitos propósitos. Tem muitas mulheres que ficam procurando o propósito fora de casa, mas o propósito ele começa dentro do lar.
Como está a sua família? Como está a vida do seu esposo? Como que ela está espiritualmente? Você é a intercessora, você é a mulher que edifica a sua casa. Como está a vida do teu filho? Você ministra a palavra para ele sabe Bíblia, ele sabe se comportar na escola como um cristãozinho. É o propósito, papel de cada uma de nós como mulheres. Ou nós podemos ver que hoje tem tantos homens que se tornaram hoje esposos, mas não sabem tratar uma mulher, não sabem respeitar uma mulher, não sabem ser sensível ao coração de uma mulher. Isso, minhas irmãs, é o nosso papel de educar os nossos filhos homens. Para quem tem filhos homens, eu não tenho filho homem, mas eu tenho filho mulher. E eu tenho feito o meu papel com a minha filha, sempre tentando ensinar a ela o papel que ela tem dentro do lar dela. O papel dela é o quê? É ser a mulher sábia que edifica o seu lar. É ser a mulher que se posiciona ali orando, que se posiciona ali intercedendo pela vida do marido, pela vida do filho, orar pela futura esposa do Davi. Porque um casamento errado é morrer a prestação. Minhas irmãs, quando nós entregamos os nossos filhos a pessoas sem a gente ter orado antes, buscado a direção de Deus, nós estamos entregando nossos filhos para morrer a prestação. Nós precisamos interceder desde cedo pelos companheiros e companheiras dos nossos filhos. Isso é propósito, isso é liderança, isso é nosso papel. Conseguem perceber o quanto nós precisamos nos posicionar, minhas irmãs? Conseguem perceber quanto nós precisamos de orar, colocar diante de Deus? Mas quantas de nós estamos letárgicas? Vai com Deus, irmã Lourdes. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Quantas vezes nós estamos letárgicas, né? Paradas. Quantas vezes ficamos horas e horas em frente a uma televisão, ao invés de estar ali aos pés do Senhor, orando pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, né? E entregando de mão beijada, muitas vezes, as nossas famílias ao inimigo. Antigamente, os idólatras, eles sacrificavam seus filhos a Baal. Eles matavam seus filhos e davam ao deus Baal. Mas hoje não está tão diferente, minhas irmãs. Hoje, muitas vezes, nós estamos sacrificando os nossos filhos, entregando a outros deuses por negligência da gente orar pela vida deles. Quantas vezes nós entregamos um celular na mão dos nossos filhos e deixamos eles ali ver coisas que está inserindo ali na mente, no coraçãozinho deles, a pornografia, que acaba com a vida espiritual da pessoa, porque é um pecado contra o corpo. E entregamos ali um celular onde os nossos filhos ficam vendo a ideologia de gênero ser instalada ali no coração deles e a gente nem olha o que eles estão assistindo. Quantos filmes da Disney aí que tem de personagens do mesmo sexo se beijando, ficando junto, e você, mãe, não tá vendo o seu filho ver isso. Negligência da sua parte. Negligência do seu papel, negligência da sua liderança, negligência do propósito de educar o teu filho. Minhas irmãs, eu falo para vocês com todo cuidado do meu coração. Tira celular do teu filho. Celular na mão de um filho é terceirizar a educação do filho para Satanás. É terceirizar. Você que entrega um celular na mão do teu filho, você está terceirizando a educação do teu filho para o Satanás. Porque ele vai colocar coisas ali que você não está vendo. Ele está plantando semente ali que você não está vendo. Então, minha irmã, se posiciona. Se posiciona. Nia, você quer falar alguma coisa? Seu microfone abriu. Eita, gomei, não. Dai, Joe.
Então, minhas irmãs, nós precisamos estar vigilantes, né? Deus tem um plano para nós. Deus nos colocou no nosso lar. Desculpa, agora você falando em relação ao celular, mas nos dias de hoje tá bem difícil a gente educar as crianças com tanta tecnologia. A gente permite a Radassa usar o celular, mas tem bastante recurso. É tudo muito limitado. As páginas, o tempo. Então é necessário ter esse carinho também, né? Ver o que está olhando. E eu acho que não pode ser tão radical assim. Tem que ter limites, né? Porque o que você falou realmente é isso, né? Terceirizar a internet e educar seu filho. Se ele não tem limites, é realmente isso, né? Eu também sei. Amém, Nia. Obrigada pela sua colaboração. Eu, particularmente, né? Se eu tivesse um filho hoje, eu não daria celular para ele. É o meu posicionamento. Eu respeito o posicionamento de qualquer mulher aqui que concorde que tenha que dar. Desde que você se responsabilize pelo que o teu filho tá vendo. Eu acredito que uma mãe não consegue ver tudo que o filho tá vendo. Até porque entra propagandas uma atrás da outra. Quem não tem um programa pago e limites pagos de páginas para impedir que essas propagandas entrem, vai entrar, não tem como. Hoje a internet, ela tá... Até a gente abre às vezes alguma coisa para olhar, a gente leva um susto de um negócio horrível que aparece na nossa frente. Entendeu? Então, assim, esse é o meu posicionamento, tá bom? Mas cada uma tem o seu posicionamento e a gente respeita aqui o posicionamento de cada pessoa. Se cada uma, né, acha que deve dar, eu me posiciono dessa forma. Eu não daria, porque os nossos filhos, eles acostumam com o que a gente dá para eles. A minha cunhada, ela se formou agora em psicologia e o filho dela, ele não assiste, é muito raro ele pegar um telefone, ele pega quando ele vai na casa da tia, que a tia permite, mas é muito raro ele pegar um telefone, então ele não tem o costume, ele não tem ali o desejo de ver. Por quê? Porque ele já é ensinado, ele já é direcionado pela mãe a brincar, a desenvolver com cadernos, com coisas. Então, é a mãe que direciona, né? É a mãe que direciona. A gente concorda que hoje a tecnologia as crianças querem? Sim, a gente concorda. Porém, quem lidera, né? Quem exerce o papel é a mãe. Então, o filho, por exemplo, uma Coca-Cola, né? Vamos mudar aqui de telefone para Coca-Cola. O meu sobrinho também não toma Coca-Cola. E ele nem conhece Coca-Cola. Então, por quê? Porque tem todo um cuidado, tem todo um preparo, né? Ela sabe o mal que isso causa e ela não dá para ele. E eu, se eu tivesse um filho pequeno hoje, eu me posicionaria dessa forma. Mas, como eu já disse aqui, eu respeito vocês, né? Eu respeito a posição de cada uma, né? E espero também que vocês entendam e me entendam o meu posicionamento, porque é por uma proteção, né? É por uma proteção, não é ruindade, mas sim por uma proteção. Então, vamos entrar aqui. Primeiro tópico. As meninas estão comentando aqui, ó. O bom seria sem mesmo, por isso eu ocupo o tempo dela com atividades, judô, natação, música, aula de português. Amém, Nia. Sabedoria, isso daí. A Tia, eu também não tenho filhos. Eu também não tenho filhos, mas não deixaria também um filho com celular. Não só por causa do que eles olham, mas por coisas que ouvem também. Tem desenhos que parecem inocentes, mas com música mundanas e coisas do tipo. E temos que ter muito cuidado com o que ouvimos. Som é vibração e nos afeta. Exatamente, Ti. Muito sábia a sua colocação. E quando você tiver filhos, honre com essa palavra que você está colocando aqui.
Irmã Ana Maria, eu não dei a meus filhos de criança, mesmo que tinha necessidade de comunicação por causa do meu trabalho. Quando eles começou a fazer baita e ganhar seu dinheirinho, eles pegou seu primeiro celular, com o compromisso de pagar sua conta. Amém, irmã Ana Maria. O celular, ele é muito bom para quem sabe usar, né? Mas na mão de uma criança, ele é uma bomba que pode explodir o cérebro da criança, pode levar a criança realmente a ter... Hoje a gente está vendo, irmãs, quantos distúrbios, né? Estudos mostrando, né? Quanta ansiedade as crianças estão, quantos distúrbios elas estão tendo, né? Eu tenho testemunhos aqui de mães que quando tira o celular da criança, a criança muda totalmente, a criança começa a obedecer, a criança muda totalmente. Então, o celular, de fato, ele é um instrumento que pode ser usado tanto para o bem, mas também quanto para a destruição. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui de Gênesis é que Deus cria e posiciona cada luz com um propósito, né? Deus fez os dois grandes luzeiros. No hebraico aqui a palavra usada para luzeiro, ela significa luz. Esses luzeiros não surgem por acaso. Deus os faz e os posiciona com intenção. O sol e a lua têm tamanhos diferentes, mas ambos são essenciais. Guardem isso, minhas irmãs. O sol e a lua têm tamanhos diferentes, mas ambos são essenciais. E qual que é aqui a falta de entendimento desse propósito? Tem uns que são maiores e tem uns que são menores. E muitas vezes, quando quando nós achamos que o valor, né, a essência está no tamanho ou no brilho da luz, nós esquecemos que Deus posiciona cada um para um propósito específico. Ou seja, é igual eu falei aqui no início, o sol, ele é maior, a lua é menor, mas cada um tem o seu propósito. Cada um tem o seu brilho e Deus fez cada um para o seu propósito. Então, quando nós não entendemos isso, nós comparamos os nossos papéis e acabamos desprezando a nossa própria função no reino. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, Deus usa tanto aquela pessoa é tão sábia, aquela pessoa tem tanto conhecimento e eu aqui, nossa, não sei quase nada, não consigo aprender quase nada. Então, o que você está fazendo? Você está usando, você está comparando você e aí você acaba não entendendo o seu valor. Cada uma de nós tem um valor. Nós precisamos reconhecer que fomos feitas com um propósito. Deus, ele nos fez com um propósito, né? Lá em Efésios 2:10 nos lembra, nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Então, olha só a promessa do Senhor. Deus, ele nos criou para nos fazer boas obras, as quais Deus preparou antes. Então, Deus tem um propósito para nós. Quando ele nos criou, ele já tinha esse propósito, né? Qual que é o propósito aqui nesse caso que a gente está colocando hoje? Hoje a gente está colocando o caso do lar, da liderança, né? Dentro do nosso lar, nós temos que exercer liderança, nós temos um papel, nós temos um propósito pelo qual nós fomos criadas dentro do nosso lar. Nós também temos um propósito, uma liderança, um papel onde nós estamos inseridas no nosso trabalho, na sociedade, na igreja. Então, nós precisamos lembrar sempre que Deus nos criou para brilhar de uma forma única. Não importa se eu sou o sol, se você é o sol, se eu sou a lua, se você é a lua, se eu sou uma estrelinha, se você é uma estrelinha, nossa luz é indispensável, né? A pergunta para nós hoje é: eu e você estamos aceitando o propósito que Deus colocou em nossas vidas? Ou nós temos vivido presas com comparações? Vai com Deus, Cíntia. Deus te abençoe. Vou ter que sair, mais tarde termino de ouvir o estudo. Que o Senhor me ajude e capacite a ser uma estrelinha do Senhor. Amém. Glória a Deus. A irmã Ana Maria escreveu,
Modéstia à parte, graças a Deus, o Senhor me ensinou a ensinar meus filhos. Eles são 3 homens e 3 meninas. Todos eles sabem cuidar da casa, cozinhar, passar, costurar e tudo mais. Glória a Deus, irmã Ana Maria. Então, minhas irmãs, então a primeira coisa que nós entendemos aqui é que Deus nos criou e nos posiciona. Ele nos posicionou com a nossa luz, com a luz que nós temos, para um propósito, certo? Guarde isso. Deus me criou, Deus te criou. Nós temos uma luz única, exclusiva, mas essa luz, ela tem um propósito, certo? Ponto 2. Luzes para governar e trazer ordem. Olha só, ele continua o versículo. O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. No hebraico, essa palavra governar, ela implica autoridade e influência. Então, o sol governa o dia, trazendo a clareza e a energia. A luz governa a noite, refletindo luz em tempos de escuridão. Quando nós não entendemos isso, acontece o quê? Uma desordem e uma falta de direção. Sem luz, nossa vida se torna caótica. Sem nós entendermos que nós temos luz própria, nós temos a luz de Deus na nossa vida, se a gente não entende isso, não entende essa perspectiva, a gente fica com uma vida caótica. Quando nós não aceitamos a nossa posição de governar, minhas irmãs, nós deixamos que a escuridão da dúvida e do medo tome conta. Quantas mulheres estão nessa escuridão, por elas não entenderem que foi colocado um governo na mão delas, uma liderança, uma luz, né? Então, a solução que Deus tem para nós hoje é aceitar a autoridade que Deus nos deu. Nós temos autoridade. A Bíblia lá em Mateus 5, no versículo 14 e 16, nos lembra: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Deus te deu autoridade para ser luz no lugar onde você está, minha irmã. Deus me deu autoridade para ser luz aonde eu estou. Então, nós precisamos realmente reconhecer isso, né? Vamos realmente ser a clareza, né? Ser a esperança em tempos difíceis. Eu e você somos chamadas para governar e para ser luz. Não esqueça disso. Não deixe que as trevas venham tomar conta dos seus pensamentos. Seja luz aonde você está. Governe aonde você está. Traga a luz de Cristo para onde você está. Não aceite a escuridão do inimigo. Não aceite as trevas dele. Não aceite as mentiras dele. Pergunte a si mesma: como você pode ser luz? Como eu posso ser luz de direção e esperança no lugar onde eu estou? Pode ser através de um conselho, de uma palavra, de um encorajamento, de uma atitude de bondade. Então a pergunta para nós é: eu e você estamos exercendo essa autoridade de ser luz no meio do caos ao nosso redor? Nós precisamos compreender isso. Terceiro ponto, Deus também usa as estrelas, o valor das pequenas luzes. Fez também as estrelas. Então as estrelas, embora elas são pequenas e distantes, são inúmeras e preenchem o céu com beleza e orientação, especialmente em noites escuras. No hebraico, essa palavra estrela simboliza o impacto coletivo e a capacidade de brilhar mesmo em meio à escuridão. Olha só, quando nós desprezamos até o pequeno impacto, muitas vezes nós acreditamos que as grandes ações, só as grandes ações fazem a diferença, desprezando os pequenos brilhos que podem transformar vidas. Isso nos leva o quê? A paralisia, porque esperamos fazer algo grandioso em vez de valorizar o que já estamos fazendo de tão pequenininho. Cada passo que a gente dá, dia após dia, cada passo que a gente dá, dia após dia, vai construindo cada vez mais um brilho maior. Então, a solução para isso é o quê? Reconhecer o poder das pequenas luzes, né? Filipenses 2,15 fala: resplandeçam como astro no universo. Deus valoriza tanto os grandes luzeiros
quanto as pequenas estrelas. Então, eu sou uma pequena estrelinha que estou aqui brilhando, aqui no meu lar, na minha família, no meu trabalho, na sociedade. E eu entendo que cada brilho tem um impacto único e indispensável no reino. Você sabia que você tem esse brilho? Você sabia que Deus te chamou para ser luz? Que Deus te chamou para brilhar aonde você está? Então pense hoje em pequenas ações que podem brilhar na vida de alguém hoje. Dá um abraço no teu filho, pede perdão para o teu filho, para o teu marido, pede perdão para os seus pais, dá um sorriso, manda escreve uma mensagem para uma pessoa que tem te ajudado, para uma pessoa que tem orado por você, para uma pessoa que tem abençoado a sua vida, para uma pessoa que tem edificado a sua vida. É isso, minhas irmãs, são as pequenas coisas que vão fazer a nossa vida ser luz em meio à escuridão. São as pequenas coisas. Muitas vezes a gente pensa que, eu tenho que fazer algo grande para ser reconhecido. Não, às vezes apenas um sorriso que você dá para a pessoa é o que ela estava precisando naquele dia. Às vezes apenas uma palavra que você manda para a pessoa: olha, estou orando por você, estou com você em oração, estou com você nessa batalha. Às vezes apenas isso vai fazer a vida de outra pessoa tomar um outro sentido. E quais são as pequenas luzes que você pode acender hoje para fazer a diferença na vida de alguém? Quais são as pequenas luzes que você pode acender hoje? E por último aqui, o que acontece quando não entendemos o nosso papel? Quando nós não entendemos nosso papel, a primeira coisa que acontece, nós ficamos sempre na escuridão. Vivemos numa escuridão sem reconhecer a nossa luz, deixando o medo e a dúvida sempre dominar. Segunda coisa, nós comparamos nossa luz com a dos outros. Isso nos faz desprezar o nosso valor único que Deus colocou dentro de nós. Eu e você somos preciosas. Eu e você temos um valor intrínseco para o Senhor. Mas quando nós nos comparamos, nós desprezamos o valor que Deus colocou em nós. Terceiro ponto, nós deixamos de brilhar. Quando nós não aceitamos o nosso papel, o mundo ao nosso redor permanece sem direção. Quando eu olho para a minha vida e eu não sou grata, quando eu olho para a minha casa, para a minha família e eu não sou grata por tudo aquilo que o Senhor me deu, tudo aquilo que o Senhor colocou na minha vida, a minha vida se torna apagada. Eu entro no pecado da murmuração, eu entro no pecado da destruição, porque toda ingratidão, ela traz um demônio para a nossa vida. Ela traz um demônio destruidor. Então entenda, minha irmã, que toda vez que você não for grata por alguma coisa, você mesmo está trazendo a destruição para a sua vida e para o seu lar. Então seja grata e brilhe. Deus criou cada luz com propósito. Você e eu fomos chamadas para brilhar no tempo e no lugar certo. Não importa se a nossa luz é como o sol, ou como a lua, ou como as estrelas. Deus quer nos usar para iluminar e transformar vidas. Então hoje nós concluímos, através de Gênesis 1:16, que nós fomos criadas para brilhar. Gênesis 1:16 nos ensina que Deus não apenas criou o sol, a lua e as estrelas, mas também deu a cada um propósito claro: iluminar, governar e guiar. Ele faz o mesmo conosco. Nosso papel é iluminar, governar e guiar. Então hoje, minhas irmãs, Deus está nos chamando para abraçar essa luz que Ele nos deu. Seja para liderar como o sol, seja para refletir como a lua ou inspirar como uma estrela. A nossa luz tem poder e tem propósito. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por depositar em nós, Pai, tanto valor, por
nos fazer entender que nós somos preciosas, que nós temos valor para o Senhor, que nós temos brilho para o Senhor, que nós fomos criadas para liderar, para governar, para guiar, para exercer o nosso papel com excelência. Ah, Pai, nós mulheres temos tantos papéis. Nós temos o papel, Senhor, como mães, nós temos o papel como esposas, nós temos o papel como colaboradoras, nós temos o papel de embaixadoras, de ser representantes do Senhor aqui nessa terra. Nós temos o papel de intercessora, Pai. Quantas vezes estamos sofrendo, Pai, por não exercer os nossos papéis. Mas, Pai, hoje nós estamos aqui diante de Ti, renunciando todo o pecado, Senhor, que nós, de negligência quanto aos nossos papéis. Todas as áreas da nossa vida que nós não estamos governando, Pai. Nós te pedimos perdão por isso, porque o nosso papel, nós entendemos hoje que é governar. Nosso papel é edificar, nosso papel é guiar. Quantas áreas da nossa vida, Pai, estão sendo guiadas pelo inimigo das nossas almas, porque não está tendo posicionamento da nossa parte. Mas hoje, Pai, nós nos posicionamos diante do Senhor. Hoje nós nos posicionamos, Pai, pedindo perdão por toda negligência, tudo que nós temos feito, Pai, que não tem cumprido, Senhor, o governo, o direcionamento, que não tem cumprido, Pai, ali o nosso papel. Que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos posicione. Pai, nos faça ser boas mães, que direcione os nossos filhos sempre ao compromisso com o Senhor, que ensine a palavra aos nossos filhos. Pai, tudo que for, Pai, que a gente quiser terceirizar a educação, Pai, que o Senhor nos dê discernimento, nos dê sabedoria, Pai, nos dê capacidade, Pai, para poder fazer aquilo que é a Tua vontade, aquilo que o Senhor já estabeleceu para nós brilhar. Pai, em nome de Jesus, eu coloco nossos corações diante do Senhor hoje. Peço que o Senhor esquadrinhe nossos corações, que o Senhor nos mostre, Pai, aonde nós não estamos governando, aonde nós não estamos sendo luz, aonde nós não estamos guiando, Pai, pessoas também para brilhar. Deus nos ajuda, nós precisamos muito do Senhor. Nós precisamos muito, Senhor, do Teu Espírito nos guiando, do Teu Espírito nos dando discernimento, do Teu Espírito, Pai, nos ajudando. Por favor, nos ajuda a governar, nos ajuda a brilhar com o brilho que o Senhor colocou para cada um de nós, nos ajuda a transformar vidas, nos ajuda a levar mais pessoas a Cristo, em nome de Jesus. Tira, Senhor, dissipa toda escuridão das nossas vidas. Mostre-nos áreas da nossa vida que está, Senhor, sem o nosso governo, sem a gente tomar as rédeas, Senhor, da nossa vida. Por favor, nos ajuda, Pai. Por favor, nos abençoa. Em nome de Jesus que eu oro, porque eu creio, Senhor, que grandes coisas o Senhor já está fazendo nas nossas vidas. Repreenda toda a astúcia do inimigo, Pai. Não permita que ele venha roubar essa semente que está sendo ministrada aos nossos corações, mas que essas sementes venham dar muitos frutos para o Teu reino, para a Tua glória. Seja exaltado, Senhor, seja louvado, Pai. Toda honra, toda glória nós entregamos ao Senhor, porque é através do entendimento que o Senhor está abrindo, é que nós estamos sendo posicionadas a cada dia, entendendo quem somos, entendendo o nosso papel, para que fomos criadas, quem somos, Pai. Por favor, nos faça fazer a diferença nessa geração. Nos levanta como mulheres guerreiras que se posicionam em oração pelas nossas famílias. Essas orações que nós fizemos hoje por nós mesmas, Pai. Por favor, Pai, responda às nossas orações. Por favor, nos posiciona, Senhor, no mundo espiritual como guerreiras, Pai, que realmente ama o Senhor e ama tudo aquilo que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Oramos assim agradecidas em nome de Jesus. Amém. Amém? E eu quero falar agora com você aqui da internet que vai ver esse vídeo depois. Eu peço que você, com carinho, peça ao Senhor Jesus para vir morar na sua vida e te fazer entender o seu papel, o seu propósito, que é governar, que é realmente brilhar aonde o Senhor te colocou.
Amém? Que você possa hoje convidar o Senhor Jesus para morar na sua vida e ser o Senhor e Salvador da sua casa. Que hoje as trevas que estavam na sua vida possam sair em nome de Jesus. Que hoje a escuridão que estava em algumas áreas da sua vida possa sair hoje em nome de Jesus. Que você entenda que você tem um brilho especial, que você tem um brilho colocado pelo Senhor na sua vida e que você hoje pode tomar essa decisão e trazer essa luz para todas as áreas que está em trevas na sua vida. E se você tomar essa decisão, escreva aqui para nós no comentário que você hoje chamou o Senhor Jesus para morar na sua vida e que todas as trevas foram dissipadas. Escreva aqui o que você sentiu quando você estava fazendo essa oração. Escreva de onde você está falando e a gente vai continuar orando por você. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Minhas irmãs, eu gostaria que uma pessoa abrisse o microfone e compartilhasse conosco o que você entendeu hoje sobre governo, sobre posicionamento, sobre propósito. O que você entendeu hoje? Quem gostaria de abrir? Oi, meninas. Eu posso falar um pouco do meu testemunho, porque tem relacionado à questão da gratidão, né? Sim, sim. Então, ontem eu recebi uma notícia ruim e, nossa, eu fiquei tão, assim, abalada, né? Triste, assim. E aquele nervosismo começou a tomar conta de mim e eu tinha sentado para ir almoçar. Aí eu pensei assim, não vou, eu vou agradecer. Falei assim, porque se isso aconteceu, é da vontade de Deus, foi o meu pensamento. Aí eu vim pro quarto e fui orar. E na hora que eu comecei a orar, eu lembrei da oração que eu tive na noite anterior. E no meio da oração, tipo assim, eu comecei como se fosse uma batalha espiritual, né? Falando, eu não vou desistir de ninguém da minha família e você pode fazer o que você quiser, Satanás, que eu não vou tirar o joelho do chão. E daí, na hora que eu comecei, falei assim, pai, obrigado, né? Se foi da sua vontade, né? Eu vou tentar aprender o que é. E daí me veio isso e veio que, na verdade, isso era um ataque do inimigo para me desestruturar. Sim, sim. Aí eu falei assim, e na hora de, tipo assim, todo aquele nervosismo, sabe, tudo sumiu. E eu comecei a orar, e orar, e orar, e orar. E foi tão gostoso, porque eu saí tão leve, mas tão leve para saber, tipo assim, isso que aconteceu não é o resultado final. Porque Sim. O resultado final tá na mão de Deus. E então essa gratidão de eu achar assim, falar assim, não, tá, deu errado, mas eu vou ser grata do mesmo jeito. Me mostrou o dardo do inimigo. E assim, irmãs, sabe, às vezes a gente tá num momento de trevas, às vezes a gente fala assim, não, tá tudo dando errado. Coloca na mão de Deus. Que às vezes a gente só não tá enxergando porque a gente tá aqui embaixo, assim, a gente tá no meio da escuridão. Mas a hora que a gente se coloca nas mãos de Deus, Deus mostra as coisas e fala assim, tá vendo, filha? Tá tudo normal, fica tranquila. E, nossa, ontem eu me senti tão bem, mas tão bem. Falei assim, nossa, eu saí dando risada. Eu levantei, eu tava quase chorando e eu levantei dando risada. Foi incrível. Glória a Deus, Ti. Glória a Deus. É exatamente isso, né? É a gente confiar no Senhor. É a gente, de fato, entregar para o Senhor e viver uma vida de compromisso. É muito interessante isso que você fez, Ti, porque em tudo na nossa vida, nós temos escolhas. Tudo na nossa vida. Tanto é que lá em Deuteronômio, o próprio Deus, ele fala... Eis que coloco diante de você testemunha. Eis que o céu e a terra é testemunha contra você. Que hoje eu estou colocando diante de você escolhas. Eu estou colocando de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Porém, eu te alerto. É como se Deus estivesse falando assim, eu te alerto, escolha a vida, meu filho. Escolha a vida, ou seja, escolha obedecer. Você teve duas escolhas aí, Ti, nessa situação que aconteceu. Você poderia ter enfiado nesse buraco que é da murmuração, que é nesse buraco da ingratidão, nesse buraco que é da treva mesmo. Mas você
deixou lá o seu prato e você foi aos pés do Senhor agradecer, confiando na soberania de Deus. E olha como você saiu. É isso, minhas irmãs, que Deus quer que nós experimentemos. Mas quantas vezes nós desobedecemos o Senhor e nós vamos escolher as trevas? E o fruto da nossa vida, minhas irmãs, o que a gente vive é o fruto das nossas escolhas. Olha só, a TM ontem ela poderia ter ficado mal o dia inteiro por causa dessa notícia que ela recebeu. Mas olha o testemunho que ela deu. Ela deu um testemunho de rendição ali aos pés do Senhor, entendendo a soberania de Deus, que Deus está no controle de tudo e que nada sai do controle dele. Ainda que teve uma vírgula ali, que aconteceu de ruim, mas o Senhor mostrou para ela que é apenas um dardo inflamado do inferno, porque o resultado final está na mão de Deus. Que testemunho lindo, Ti, que você continue sendo usada, né? Que você continue sendo agraciada pelo Senhor. Amém? E que o Senhor continue te abençoando, minha irmã. Que você continue crescendo cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. E não só conhecendo, mas colocando em prática a palavra. Porque não adianta nada a gente ficar aqui 1 hora estudando a palavra de Deus e chegar no momento de colocar em prática, a gente não colocar em prática. É a mesma coisa que construir a casa na areia. A qualquer momento ela desaba. Mas quando a gente guarda a palavra no coração e coloca em prática, o que a TM fez ontem, ela colocou a palavra em prática. Ela foi, ao invés de murmurar, ela foi agradecer, ela foi orar. E o Senhor mostrou para ela. O Senhor abriu a visão espiritual dela, que ali o que estava acontecendo era apenas um dardo inflamado do diabo. E olha só, ela resistiu o diabo, o que o diabo fez? Fugiu dela. O diabo só vai fugir da gente, minhas irmãs, quando a gente resiste a ele. Quando a gente resiste a ele, ele foge de nós. Amém? Glória a Deus por tudo isso. Lohana, o Davi conseguiu preparar o louvor? Sim. Então vamos ouvir o louvor. Deus abençoe.